Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor, com a graça de Deus estamos aqui mais uma vez, né? Porque é pela graça dele, pela misericórdia dele, que nós chegamos aqui mais uma vez. Amém? E hoje nós vamos aprender mais um pouco, né? Agregar mais um pouco o nosso conhecimento acerca agora de Isaac, né? Acerca do filho da promessa, que é Isaac. O tema da nossa lição hoje, ele é um tema que é muito lindo, essa é a palavra, não tem outro. Isaac, herdeiro da promessa, né? Que coisa linda, sim ou não? Isaac, herdeiro da promessa. Isaac era filho da promessa, né? E agora ele aqui é herdeiro da promessa. Nós ficamos maravilhados com esse título, né? Herdeiro. E quando se fala herdeiro, já está se referindo a alguém que está herdando alguma coisa, né? Isaac, na verdade, herdou, né? Porque ele era herdeiro da promessa. Esse tema de hoje, ele traz assim um vislumbre de uma maravilha, né? De algo muito especial na nossa vida. E eu quero aqui agradecer o pastor Neto pela oportunidade. Muito obrigado, meu chefe, pela confiança. Então, como vinha falando, esse tema de hoje, ele é um tema muito maravilhoso, né? Isaac, herdeiro da promessa. Porque nós não podemos nos esquecer é que por trás dessa herdade, Isaac também herdou algumas coisas, que são as negativas, né? Que não estão no texto, que Deus não revelou a ele, que Deus não mostrou a ele. Olha, você vai enfrentar oposição, vão te perseguir. Não, Deus. Então nós não podemos nos esquecer desse detalhe, de que Isaac não somente herdou a promessa, ou as promessas, mas também com elas, Isaac herdou algumas coisas que ele talvez não esperava, né? Isso eu deixo aqui nesse início de fala, para a gente entender que não é só mar de rosas, né? Eu me lembro, pastor Neto, que nós estávamos em uma convenção há muitos anos atrás, e o pregador naquela noite, ele pregou sobre Abraão descendo por Egito. E eu me lembro muito bem que ele citou isso aqui, que quando Abraão chegou lá no Egito, o problema já estava esperando ele lá, né? E aí ele contextualizou ali que às vezes o pastor vai para um campo e lá já tem um problema esperando ele. Então, para início de fala, é isso aqui. Nós vamos estudar essa lição importante, Isaac, o herdeiro da promessa, né? E para contextualizar isso que eu acabei de falar, a introdução aqui, e eu não quero ler a introdução, só quero me deter na primeira parte da introdução, que é justamente para fortalecer o que eu acabei de falar. O começo da introdução diz assim, ó: assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Então, deixar bem claro aqui, bem entendido, que mesmo sendo nós aqui detentores, possuidores, né, das bênçãos advindas do Pai, isso não te isenta, não me isenta
não nos isenta de passarmos pelos momentos difíceis da vida, momentos de dores, né? Porque se o evangelho for só doçura, não é evangelho, né? O vento nunca foi só a favor, né? Existem também os ventos contrários. Então Isaac, mesmo sendo, né, detentor das bênçãos de Deus, ele passou pelos momentos de adversidades. Não é fácil, né? Não é porque somos crentes, né, servimos a um Deus, e isso vai nos isentar de passarmos por momentos que você não queria, né? E isso é muito importante, irmãos, porque há um evangelho neutro aí, que é um evangelho perigoso, né? É um evangelho que você não pode passar por luta, você não pode passar por problema, né? É só sabor de mel, agora é só vitória. Não, né? Existe as amarguras da vida, existe os BOs, né, pastor Neto? Ah, eu pensava que servir a Deus ia me tirar dos meus sufocos, dos meus problemas. Não, eles vão continuar porque nós ainda estamos aqui. Agora, no dia que a trombeta tocar, a gente pode cantar que lá é só vitória, né? Mas enquanto estivermos aqui, tem tempestade, tem vento forte, tem tudo que você não quer passar, mas tem. Mas fique tranquilo, porque o Deus que você serve, que nós servimos, Ele nos dá suficiente graça e direção para que nós possamos vencer e sobrepor todas essas adversidades. Para deixar bem claro, para a gente ficar bem entendido, eu sei que todos aqui entendem isso aqui que nós acabamos de introduzir. Vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto aqui, fome na terra. Fome na terra, né? O que nós entendemos aqui nesse primeiro ponto? Que a fome não é coisa dos nossos dias, irmão Roxão, não é coisa dos nossos dias. A fome é coisa desde os tempos mais antigos. E eu pergunto para os alunos aqui, na sua concepção, o que é, qual é a razão, desde os tempos mais antigos e hoje, a humanidade passar por períodos de fome? O que você entende e pode aqui colocar? Dizer qual é a razão que leva uma nação, uma geração, um país a passar por fome, períodos de escassez de fome. O que você entende? Você pode apontar a razão, a causa. Tem alguém? Pedagogia de Deus, pastor Neto, muito bem. Tem mais? Consequência do pecado, muito boa. Então, os períodos de fome na Bíblia, descritos na Bíblia, são vários, inúmeros, né? Eu anotei, deu aqui, se não me falha a memória, deu mais de 10, que eu anotei, né? Claro que eu não vou extrapolar aqui, né? Mas numa vertical aqui bem compreensível. O que são esses períodos de fome, de escassez? No entendimento meu, no conhecimento pouco que eu tenho da Bíblia, não é nada mais, nada menos do que juízos de Deus. É Deus disparando o seu juízo sobre a terra. E isso apontando para um período maior de juízo. Porque o cavalo preto de Apocalipse, ele simboliza a fome. E cada dia mais que passa, as batidas dos cascos dos cavalos são mais fortes. Então a fome, ela tende a aumentar em escala mundial, né? A cada ano que se passa. Então, só a guisa de introdução aqui,
eu quero citar aqui alguns períodos de fome que nós temos descrito na Bíblia. Tá? Eu anotei alguns, não anotei todos, mas são vários. Depois você vê em casa. Então vamos lá. Primeira fome que nós temos na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 41, aonde José falou para o faraó, vai vir um período de fome aí, né? As 7 vacas magras representam um período de fome, de escassez. Então esse é o primeiro período. Aí depois vem, anotei aqui, fome lá em Belém, né? Fome lá em Belém, na terra do pão, houve uma fome, você conhece a história, o Abimeleque lá, né? Saiu toda aquela família, Ruth, seus filhos, Abimeleque, saiu todo mundo. A fome chegou e eles, né, numa linguagem bem, caparam o gato, né? Saíram procurando um lugar que tivesse, né, sem direção de Deus. Não vou entrar nesse detalhe. Aí nós vemos aqui nos dias de Davi, segundo Samuel capítulo 21, Deus disparou um juiz ali e houve uma fome terrível e Davi foi conversar com Deus. Senhor, que negócio é esse, né? E Deus revelou que era a razão, a causa. Aí nós temos aqui também fome lá no tempo de Eliseu, lá em Gilgal, né? Segundo Reis capítulo 4. Tiveram um tempo, se a gente olhar assim, não, Eliseu era o profeta, né? Mas mesmo nos dias dele, no tempo dele, do ministério dele, houve também uma fome, né? E aí vem também Gênesis 26, que foi nos dias de Abraão, que se repetiu nos dias de Isaac. E por último, aliás, em penúltimo lugar, aí vem uma fome lá em Atos capítulo 11, foi profetizada por um profeta. Ele disse, só vai vir um tempo de fome aí, tá? E por último, nos dias de Isaac, né? Gênesis 26. Então, esses períodos de fome, eles sempre existiram, né? A escassez de alimento. E aqui, o comentarista coloca nesse primeiro ponto, e da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também amargou, passou por essa mesma experiência, né? Que foi um período de fome, escassez de alimento. E aí o Isaac, ele teve uma direção de Deus aqui. É interessante aqui já é uma aplicação, porque Deus sempre dá uma direção, né? E é interessante a gente esperar o tempo dele, a direção dele, não tomar uma decisão precipitada, né? Então esses períodos de fome aqui, eles sempre existiram. Nos dias de Davi, Davi, ele passou por um período também de fome, né? Um período de dificuldade, a perseguição de Saul. E a Bíblia diz que ele foi para onde? Ele foi lá para a terra dos filisteus, foi lá para Ziclag, né? Foi buscar abrigo lá. Então aqui Isaac, Deus disse para ele o seguinte, que ele não poderia descer ao Egito, né? Como o pai dele fez. Deus disse para ele, não desças ao Egito. E aí no primeiro ponto, ainda falando sobre o socorro que ele buscou lá na terra dos filisteus, o comentarista coloca aqui, o texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Isaac não via alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família, né? Qual é o pai de família que num momento difícil não vai buscar um socorro, buscar uma alternativa para suprir a necessidade da família? Todos vão fazer. Mas para o pai de família que serve a Deus, ele precisa entender que não é o momento, né, o momento ali de dificuldade que pode levar ele para qualquer lugar. Ele precisa esperar e pedir uma direção de Deus, para que o problema não se torne um problema maior ainda. Então, o pai de Isaac, ele buscou socorro aonde? Lá no Egito. A fome veio, Abraão disse, eu não vou contar a história, foi para o Egito. Não era a direção de Deus, e ele foi. Mas aqui Deus foi cuidadoso com Isaac nessa questão. Deus disse para ele, não desças ao Egito. O teu pai desceu, o teu pai foi, mas você não vai.
E quantas vezes, né, pastor Neto, Deus nos dá aqui o norte, uma direção, diz: não faça esse negócio, não feche esse negócio, não faça esse compromisso, né? E às vezes nós atropelamos, sair da direção de Deus. Qual é o melhor lugar o crente estar? No centro da direção, da vontade de Deus, né? Eu me lembro que muitos anos atrás, né, eu era jovem ainda, e eu queria ir embora daqui. E eu me lembro que o meu pastor presidente, quando eu pedi a carta para ele, falou assim: não vá, que não é de Deus. Mas eu disse: eu vou. Só que Deus usou alguém para ir lá em casa. Eu não estava nem lá, mas ele foi lá, o profeta, e deixou o recado: olha, está com decisão assim, assim, e ele não pode ir. E eu peguei a carta, rasguei e disse: não vou. Desarrumei a mala. Só que eu acabei atropelando, acabei indo por causa da necessidade e fui. Meu irmão, nem queira saber o que eu enfrentei. Passei por uns maus bocados. Então, tenho essa experiência amarga de você passar por cima da vontade de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Então, a palavra de Deus nos ensina o quê? Que nós podemos fazer nossos planos, não é errado não. Você tem que fazer seus planos, seus projetos. Isso é normal, é dever nosso. Só que pautado na direção e na vontade, principalmente na vontade de Deus. Aqui está em Provérbios, capítulo 16. Né? A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Senhor, eu quero ir, mas eu quero te ouvir. Me diz, fala comigo. É a tua vontade que eu faça essa viagem, que eu faça esse negócio, né? É do teu querer, Senhor. Né? Porque vamos ser bem claros aqui, sincero. Hoje nós não buscamos mais a orientação de Deus como antigamente. Antigamente, a gente buscava mais a direção de Deus, né? Buscava mais saber se era da vontade de Deus. Hoje, né? Hoje a gente faz e atropela. Então nós podemos até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, a resposta certa. Deus apareceu a Isaac, ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria, né? Deus falou para ele: eu vou te mostrar a terra. E é interessante que Isaac foi habitar onde? Lá na terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Era o povo de Deus. Sim? Não. Era inimigo de Israel. Era um dos arques rivais, inimigos do povo de Israel. E Isaac foi habitar lá, né? No meio daquele povo. Davi também teve um período da vida dele, como disse, que ele foi habitar lá. E o rei deu uma cidade para ele, né? Era um período de dificuldade que Davi estava passando e foi o único lugar que ele encontrou, né? Houve um momento da vida de Davi tão difícil que ele pegou o pai dele, a mãe dele, levou lá para a terra de Moabe e disse: bota meu pai e minha mãe aí, pediu para o rei, dá asilo para eles, dá hospedagem aí, na habitação, porque eu preciso esperar ver o que Deus tem. Um momento difícil. Então Isaac foi lá para a terra dos filisteus, né? Conviver lá. E Deus falou para ele, e Deus reforça aqui, Deus reforçou o juramento que fez a Abraão, e ele disse para Isaac que não descesse ao Egito, mas habitasse na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Então uma coisa é você ir para um lugar que Deus te apontou, que Deus te falou. Aqui Isaac estava indo para o meio dos inimigos dele, mas foi Deus que falou para ele ir. E quando é Deus que manda, quando é Deus que ordena, quando é Deus que diz para você tomar essa decisão, fazer, meu irmão, pode ser aonde for, Deus se responsabiliza. Porque Deus não está limitado, né? Ele não é um Deus limitado. Ele falou: vai lá para Gerar, para a terra do rei Abimeleque, né? E habita lá. Pode ir para lá. E ele foi.
obedeceu prontamente à voz de Deus e desceu para lá. E aqui no segundo subponto, Deus traz aqui a confirmação das promessas, né? Como Deus é maravilhoso. Deus sempre está confirmando as promessas. Sempre confirmando. Isso é muito bom, né? Às vezes Deus falou com você tem 5 anos. Aí Deus levanta um vaso, um profeta e diz: filho, aquela promessa está de pé que eu te prometi naquele dia, assim, assim. Fica em paz, fica tranquilo. É Deus confirmando a promessa. Isso é muito importante. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, Ele cumpre. O comentarista coloca aqui algo muito interessante. Isso aqui é dos nossos dias, irmãos. Ele diz aqui que muitos crentes, coloca o plural, muitos crentes, acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração. Está na Bíblia, Jeremias 17:9. Pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Aí ele vem aqui, muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E o resultado é o quê? Crentes frustrados e decepcionados. Nós precisamos ter muito cuidado hoje, né, com a questão do Deus falou. Né? Os marqueteiros de promessa é o que mais tem hoje. Né? Se tu abrir o YouTube, é o que mais tem é profeta de live. Viu? E nós precisamos ter muito cuidado, porque o crente ele não pode andar guiado por profecia, irmão. Nós não podemos ser guiados por profecia, não. O que nos guia é essa profecia aqui, ó. É a Bíblia. Mas ainda tem crente nos nossos dias que o negócio dele é andar atrás de profecia por aí. É buscar. Irmão, se Deus falou, qual é a melhor forma de nós absorvermos uma profecia? Não ficar atribulado, se foi Deus falou, não foi. Irmão, fique tranquilo, você está debaixo da mão de Deus, da bênção de Deus. Se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Agora, se foi uma profecia que Deus não falou, tenha equilíbrio e estabilidade para também saber absorver isso aí, porque vai acontecer, acontece nos nossos dias, né? E nós precisamos ter muito cuidado, porque o comentarista coloca aqui que o que mais tem hoje é o quê? É crente frustrado e decepcionado, né? Aí sai da igreja, vai para outra, caça ali, caça acolá, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso aqui. Então, Deus ele confirmou aqui com Isaac, né? Por quê? Porque ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre. Deus confirmou para ele, disse: olha, eu vou te abençoar. Né? Como eu abençoei o teu pai, eu vou te abençoar. Então pode dormir tranquilo, não fique agoniado, viu? Porque eu conheço pessoas que recebeu profecia e ficou desesperado, né? Esperando que fosse se cumprir ali na hora, naqueles dias. E nem sempre, meu irmão, a profecia é para aquele dia, para aquele ano, para aquele mês, para aquela semana, né? Quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho para ele, Abraão tinha quantos anos mais ou menos? 75, quando a promessa veio cumprir? 100 anos, né? Ela estava tão desesperado que pegou aquele atalho, né, pastor Neto? Pegou o atalho lá. Né? Então, muito cuidado. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte, né? Então Deus é maravilhoso. Terceiro subponto, o problema se repete.
o problema se repete. Qual é o problema aqui que se repetiu? Qual foi o problema aqui que se repetiu? Hã? Obrigado. A garganta assim bem. Então aqui o mesmo problema se repetiu com Isaac. O mesmo problema que Abraão enfrentou, Isaac também enfrentou. Mas antes de entrar aqui, eu quero citar aqui algumas coisas que Abraão passou e que o filho dele, Isaac, passou também. Vamos lá. Esposas bonitas. Mulher de Abraão, a Sara, era linda, né? E a esposa de Isaac, Rebeca, também. Mas ambas eram estéreis, né? Mesmo problema que o pai enfrentou, o filho também. Lidaram com fome em Canaã, tanto o pai como o filho, né? Disseram que suas esposas eram irmãs, né? Mentiram. Tanto o pai mentiu como o filho mentiu também. Era crente, viu, irmãos? Habitaram em Gerar e fizeram aliança com Abimeleque. Cavaram poços que sofreram oposição. Tornaram-se muito ricos. Construíram altares ao Senhor. Tiveram conflitos familiares ligados aos filhos. Então vamos lá. O problema se repete. Qual foi o problema que se repetiu aqui? Vamos lá? Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac. Da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu dizendo que era sua irmã. Só que não demorou muito, como diz o ditado, né? A mentira tem perna curta, né? Não demorou muito. Para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado. E todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. Aí é referência, né? Hoje tem aí chamada de mentira gospel, né? Mentira gospel, pastor. Depende do negócio. Rapaz, eu tô com um carro para vender e eu já percebi que o motor dele tá quase batendo. Eu vou logo passar para frente. Achei o comprador. Aí, como é que tá o motor dele? Mas, rapaz, mas esse motor, moço, tá tinindo, né? Seja sincero, sejamos sinceros. Não, olha, tá assim, assim. Irmão, a verdade, ela é excelente, a verdade. Não vendo o cavalo cego. Não vendo o cavalo cego, né? O problema tá na vista. Não, não vendo o cavalo na vista. Eu me lembro que eu trabalho numa loja aqui, tem muitos anos também. E eu fui entregar um móvel. Viu, pastor? Eu fui entregar o móvel da loja. E aí o móvel, uma das prateleiras que era de vidro caiu, quebrou. E eu, meu Deus do céu, e agora, Senhor? O que eu faço? Novo convertido. Você acha que não veio na mente o pensamento de mentir, não? Aliás, quando eu peguei o vidro aqui, agora que eu lembro, quando eu peguei o vidro, ele quebrou, né? Ele não caiu ali do transporte. Quando eu peguei, ele quebrou. O inimigo coloca a mente, diz que foi um acidente. Cheguei lá na empresa e disse, olha, quando eu peguei o vidro caiu da minha mão, quebrou. O gerente só disse, não tem problema não, a gente vai comprar outro lá na vidraçaria e colocar e tá tudo certo. Às vezes a gente quer colocar uma mentira, né? A gente se defender. E foi o caso de Isaac aqui. Ele caiu no mesmo erro do pai dele. O pai dele chegou no Egito, vocês sabem, a gente já passou. Chegou lá no Egito. A Sara era linda, irmãos. Linda, linda. O que o Abraão pensou, rapaz? Esses caras vão olhar para minha mulher e vão me matar e vão pegar ela.
Abraão e Isaac pensou só neles. Eles não pensaram na esposa, não. Pensaram só neles. Imagina uma esposa olhar para o marido mentiroso. A esposa olhar para o marido mentiroso. Deixaram elas vulneráveis. Tipo assim, eu quero saber de mim. Quando a Bíblia diz que é uma só carne, né? Então o que ele fez? O Abraão. Já passou por isso aqui, só para recapitular, para a gente chegar no Isaac. Ele chamou a esposa e disse, minha véia, já estou falando véia, mas não era lá essas coisas não. É o seguinte, quando te perguntar aqui no Egito, tu não diz que tu é minha mulher, tu diz que tu é minha irmã. E na verdade, a Bíblia diz que ela era o quê, pastor Neto? Minha irmã, porque era filha do mesmo pai, não é isso? Minha mentira não resolve. Entendeu? Era minha irmã, mas era esposa. Irmã de diferença do mesmo pai. Justamente. Boa essa aqui. Ele achou essa brechinha aqui, é uma brecha gospel, né? Não, bem aqui dá para mim entrar. Bem aqui eu entro. Né? Aí disse, olha, diz que tu é minha irmã, viu? Diz que tu é minha esposa, senão eles me matam para te tomar. O Abraão pensou só nele. Aí o que aconteceu? O rei olhou para Sara e disse, mas rapaz, vou pegar para mim. Tá disponível. Não tem compromisso. Só que Deus, irmão, é muito bom, viu? Deus desceu lá no Egito para resolver um problema de uma mentira de um filho dele. Deus deu para o rei o quê? Um sonho, né, pastor? Deus deu o sonho para o rei e disse, não toca nela, viu? Porque se tu tocar nela, tu tá morto. Irmão, Deus é muito misericordioso. Então Deus interveio, Deus falou para o rei em sonho, falou, não toca nela não, que ela tem dono. O rei se atribulou, agoniado, levantou cedo e mandou chamar ele. Falou, rapaz, tu é louco, tu ia me dar um problema aqui. Né? E Deus falou para o rei Abimeleque, falou, olha, o meu servo Abraão, né, meu profeta, ele vai orar por ti. Né? Então Deus interveio, resolveu aquele problema. O rei disse, por que tu fez isso, rapaz? Dizendo que era teu irmão, que tu não disse, não, porque eu pensei que iam me matar para tomar ela. Né? Não era cearense, né, Jéssica? Então vamos lá, vamos chegar no Isaac aqui. Aí o Isaac passa pelo mesmo problema, Alexandre. Fome na terra, e ele vai lá para, não para o Egito, vai lá para Gerar, lá para a terra dos filisteus. Aí o que ele faz? A Rebeca era linda também, bonita. Aí o que ele faz? Chama ela e diz, meu amor, esses caras aí, quando bater o olho em você, eles vão querer me matar para te tomar. Então é o seguinte, bora fazer aqui um acordo. Quando ele te perguntar o que tu é minha, tu não diz que tu é minha esposa, tu diz que tu é minha irmã. O mesmo erro do pai. Mentiu igual o pai. E aí, pastor Neto? Eu anotei aqui algumas mentiras entre casais na Bíblia. Então vamos lá. Mentira entre casais. Abraão e Sara, né? Casal ali, irmão. Crente. Foi duas vezes. Foi duas vezes que ele mentiu, viu? Gênesis 12, Gênesis 12 e Gênesis capítulo 20. Ele mentiu por duas vezes, viu? E aí, Abraão e Sara, casal crente, mentindo, conversando ali, concordando. Não, vamos soltar uma mentira aí. Você concorda? Tá tudo combinado. Quem mais? O Ananias e a Safira, casal crente, viu? Tá no quarto, aquela conversa de marido e mulher. Né? Não, tá bom, nós vamos soltar. Custou caro. Eu não interveio não, ali já era outro período ali, né? Ananias e Safira, né? Esse casal aqui que eu vou citar não é crente, mas é um exemplo também de casal que combinou uma mentirazinha, que foi o Jeroboão e a esposa, né? Vai lá, minha velha. Vai lá no profeta e pergunta se o nosso filho vai sarar ou se vai morrer. Aí
ele disse para ela o quê? Mas tu te disfarça, veste umas roupas diferentes aí. Aí foi lá no profeta. O profeta já era cego, não via. Só que na hora que ela pisou no batente da porta, o profeta disse: entra, mulher de Jeroboão. Né? Então nós devemos ter muito cuidado. Porque quando o casal se une, né, para o mal, para uma mentira ou para outro propósito ruim, pode ter certeza que o amargo vai vir, a conta vai chegar, né? Então Isaac, ele caiu nesse mesmo erro aqui, de mentir. Só que não demorou muito tempo, diz aqui, para que o rei Abimeleque descobrisse a verdade. O profeta é Aías. Aías, justamente. O profeta lá que falou: entra, mulher de Jeroboão. Então, aqui aconteceu a mesma coisa, né? O Isaac mentiu, disse que não era a esposa, era a irmã, né? E aí o que fizeram? Pegaram lá a esposa dele também, não foi? Não, passou a observar ele, olhar, um dia ver ele. Isso. Passa na mão, justamente. A intenção ali, obrigado. A intenção ali, né? O rei já estava de olho, né? A conversa já estava rodando, não. Já que ele disse que não é esposa, que é irmã, então o rei estava de olho, né? Aí um dia o rei deu uma olhada e viu lá, algumas traduções diz que eles estavam brincando, né? Brincando, mas não é a relação sexual, não. Brincando aqui, as traduções elas têm uma variação, mas aqui o sentido original aqui eram trocando carícias ali, trocando carícias, né? Coisa de homem e mulher, ali um abraço, um beijo, coisa de homem e mulher mesmo. E o rei olhou e falou: não, tá errado. Tá certo não, isso aí não é coisa de quem são irmãos não, aí é coisa de marido e mulher mesmo, né? Então a mentira de Isaac aqui caiu por terra, né? Porque dizem que o comentarista, a mentira ela tem perna curta, né? A verdade logo apareceu. E todo pecado tem suas consequências. E aí, o que aconteceu? Isaac entendeu. Entendeu o quê? Que a mentira não tinha como prevalecer. E aí, quando ele foi confrontado, o que ele disse? A mesma história que o pai contou. Eu tinha medo, né, que me matasse, tomasse a minha esposa, né? Então, Isaac cometeu esse mesmo erro que o pai dele cometeu, que foi a questão da mentira. Nós vamos para o segundo ponto, a inveja contra Isaac, né? Ponto muito importante também, a inveja contra Isaac. Nós temos aqui alguns personagens na Bíblia que tiveram, né, que passaram também por esse crivo da inveja, que foi José, né? Nós temos aqui também o Caim, né, que teve inveja do seu irmão Abel e por isso até o matou. E aqui nós temos a inveja dos filisteus contra Isaac. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac, entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam os poços que Isaac cavava e encontrava água. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As escrituras sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos. Está lá em Provérbios 14:30, né? Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Uma das obras da carne é a inveja. Está lá em Gálatas 5:21. Então aqui os filisteus invejaram Isaac. Por causa de quê? Da prosperidade de Isaac. Por causa da bênção de Deus que estava sobre a vida de Isaac. E os filisteus
começaram a invejar Isaac. Começaram a invejar Isaac a um ponto que chamaram Isaac e disseram: aparta-te de nós. Sai de perto de nós, porque tu é mais poderoso do que nós, né? Sai daqui. Movido por causa de quê? Por causa da inveja. A inveja é algo terrível, irmãos. É a podridão dos ossos. É interessante aqui, pastor Neto, que nós temos aqui os filisteus, né, que não serviam a Deus, invejando Isaac. Né? Mas no Salmo 73 é diferente. É um crente, né, invejando o ímpio. Né? É um contraste. Salmo 73, o Asaf, crente, está invejando, tendo inveja da vida dos ímpios por causa da prosperidade. Né? Mas aqui é diferente. É os não crentes tendo inveja de um cristão. Sim, pastor? É o que eu disse, meu irmão, se Deus falou para você, faz isso, pode fazer. Não importa onde for. Deus vai te abençoar lá, Deus vai te prosperar lá. Ó, bem rápido aqui. Eu não sei isso aqui, acho que talvez o Gessé lembra, conheceu o irmão Iraci, esposa da irmã Marlene. Tem uma filha que é casada com o filho do finado irmão Geraldo Paulista. Era vizinho nosso. Vizinho. Nossa casa aqui é a dele do outro lado. Nós brincava, colega de infância. E um dia ele chegou para minha mãe e disse: irmã Maria, eu queria que a senhora orasse por mim. Eu quero que Deus me abençoe. Na época ele tinha acabado de comprar, Alexandre, um aparelhozinho de ouro. Estava pesquisando ouro aí. E Deus usou minha mãe e falou para ele: irmão, Deus vai te levar para outro estado, para outra cidade, e não vai demorar. E lá Deus vai te abençoar de uma forma que você não imagina. Ah, irmã, se Deus fizer isso aí mesmo, eu vou te dar uma carta de presente. A mãe falou: pois Deus vai te abençoar. Irmão, foi questão de pouco tempo. Ele foi embora para a Natividade, no Tocantins. Chegou só a conversa aqui, que nós ficamos sabendo. Ele pegou lá mais de 500 quilos de ouro. Mais de 500 quilos de ouro. Ele falou para mim, dentro de um prédio que ele construiu lá em Goiânia, no centro de Goiânia, perto da rodoviária, ele falou para mim: eu fiquei hospedado na casa dele em 2017, e quando eu fui lá comprar meu carro, fiquei alguns dias lá, ele já tinha falecido devido ao Covid. A esposa dele mostrou os potes de ouro que eles traziam, assim, aqueles potes de solda cáustica, cheio de ouro, trazia dentro do pneu da caminhonete. Mais de 500 quilos de ouro. E é interessante que lá, ele falou para mim, falou: irmão, o lugar que eu aluguei lá, o dono falou para mim o seguinte: rapaz, isso aí não tem nada, isso aí é só prejuízo, todo mundo que vai aí não, entendeu? Eu nem alugo mais, porque isso aí não dá nada, isso é só prejuízo. Ele falou: não, mas eu quero alugar isso aqui. Meu irmão, quando ele bateu lá, achou a jazida de ouro, entendeu? Ficou rico, pastor, da noite pro dia. Mais de 500 quilos de ouro. Hoje eles têm um prédio lá no centro de Goiânia, pertinho da rodoviária, com 10 apartamentos, fora fazenda, imóvel, muita coisa. Né? Então, assim, Deus abençoou ele num lugar que o próprio dono lá do barranco disse: não, ele não tem nada não. Então, quando Deus fala, Deus cumpre. Pode ser lá um lugar que ninguém, todo mundo está dizendo: ih, uma decepção, né? E Deus abençoou ele, Deus abençoou mesmo, ficou rico, né? E ele cumpriu a promessa para minha mãe, deu uma casa para ela ali no setor Maringá. Então, Deus é fiel. A inveja é algo danoso, né? É terrível. O irmão comprou um carro, aí eu vou lá: irmão, esse carro é bonito, né? Esse carro eu gostei, é bonito. É errado? É uma inveja? É não. É um bom gosto. Rapaz, parabéns, você tem bom gosto. Eu gostei desse carro, achei bonito. Deus me abençoe, eu vou comprar um do mesmo. Não é inveja, não. O que é inveja? Quero ouvir vocês. O que é inveja? Mas essa é a conotação certa. Ele não quer que você tenha. Terrível, terrível. Jesus foi crucificado por causa de quê? De inveja. Né? A inveja. Abençoado por Deus. Agora aqui é a ação dos invejosos, viu? É as flechas da inveja sendo disparadas. Vamos lá.
abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentassem. Houve uma contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Por isso um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Né? Irmão, naquela época, você cavar um poço e achar água é como diz aqui no início, era achar um poço de petróleo. Você tomar posse daquela terra era algo valioso, precioso. Entendeu? Só que quando Isaac começava a cavar os poços, o primeiro poço aqui, aí os caras veio e disse: não, isso aqui não é teu não, rapaz, isso aqui é nosso. Aí o primeiro poço, Isaac chama ele de quê? De poço da contenda, né? Ezeque, que significa poço da contenda. Aí Isaac fez o quê? Saiu dali e foi cavar outro poço. Aí cavaram outro poço lá em Sitna, né? Quando chegou lá, cavaram aquele poço, acharam água. Aí lá vem os inimigos de novo. Ei, esse poço aqui é nosso. Sai fora. Isaac fazia o quê? Como um bom cristão, tudo bem, tudo certo, estou saindo. Porque quem tem a fonte, irmão, não precisa brigar por poços. Você tem a fonte. Quem é a fonte? É Deus. É melhor ter paz que ter razão. Tem coisa que você tem que perder, como diz a Bíblia, para ganhar. Ah, eu não abro mão. Não, eu vou. Meu irmão. Aí esse segundo poço aqui é chamado de inimizade, né? Em seguida, Deus abençoou Isaac, abriram mais um poço e os filisteus não mais contenderam e o chamaram de poço de Reobote, que tem um significado de alargamento. Escute, terceiro poço, Isaac cavou, aí os inimigos, saíram fora. Eu digo aqui, pastor Neto, que Isaac venceu os filisteus no cansaço aqui no Reobote, porque eles largaram Isaac de mão. E esse poço aqui chamado de Reobote significa alargamento, amplitude, amplidão, crescimento, né? Então, o Isaac entendeu, eu não vou brigar, não vou contender, não vou partir para cima, né? Você acha que não tinha lá alguém dizendo: ah, rapaz, tu é besta demais, moço? E é direito teu, moço, vai lá. Moço, processa, rapaz, sei de onde, moço, eu não... Né? E às vezes nós incorremos nesse erro. Não, eu tenho razão, o direito é meu, né? Mas não vem uma palavra muito interessante lá na frente já. Isaac não contendeu. Saiu dali, cavou outro poço, os inimigos saíram fora. E ele chama esse poço de Reobote, que quer dizer alargamento, né? Terceiro subponto, Isaac age com diplomacia, né? Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos por diversas vezes, abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforços, né? Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão, muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. É isso aqui, A sua paz, sua saúde mental e de sua família não tem preço, né? Para que coisa melhor você ter paz, né? Saúde mental. Eu conheço pessoas que, por causa de uma situação, né, sacou do revólver, tirou a vida do indivíduo, teve que ir embora, a família ficou aí, sofrendo, abandonada, né? Então tem muitas coisas na nossa vida que é muito melhor a gente abrir mão por causa da paz, da tranquilidade. A Bíblia diz que é melhor um bocado seco, mas com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas e contenda, né? Mas o que eu disse aqui, eu repito, na maioria das vezes nós não queremos abrir mão. A gente quer partir para cima, a gente quer ir para a revanche, né? Quer ir para o confronto, né? Quando foram prender Jesus, ele chamou aqueles homens de quê? De inimigos? Não. Disse, chamou eles de quê? De amigos, né? Chamou eles de amigos.
E aqui o comentarista coloca que Isaac age de forma Senhores professores, 5 minutos para o término da lição. diplomática, né? O que é isso aqui? Agir de forma diplomática, com diplomacia, de forma cautelosa, de forma sábia, né? Ele buscou a paz, ele buscou viver uma vida tranquila. E ele não estava na terra dele, ele estava na terra, né, de inimigos. Para a gente encerrar aqui o terceiro ponto, Deus aparece a Isaac, né? Faz 3 promessas maravilhosas para ele: não temas, eu sou contigo, vou te abençoar, vou multiplicar a tua semente, né? A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou adversidades poderiam impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel e as suas bênçãos e as suas misericórdias alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos, né? É muito importante os pais trilharem caminhos, né, da paz, caminhos que agradam a Deus, porque os seus filhos vão desfrutar desses caminhos. Você sabia que nós aqui todos, né, nós estamos desfrutando de bênçãos, de orações, de decisão que os nossos pais tiveram, né? Eu me lembro que eu presenciei um acidente, pastor Neto, que era para morrer todo mundo. Eu vi o acidente na minha frente. E na hora que os ocupantes saíram, tudo menino novo, um deles disse assim: eu tenho certeza que nós não morremos, eu tenho certeza que eu não morri por causa das orações de minha mãe. Minha mãe é crente, ela ora por mim. Entendeu? Abimeleque faz um pacto com Isaac. Olha o interessante aqui, irmão. O rei dos filisteus, que expulsou Isaac de lá, mandou ele sair daquela terra. Agora faz o quê? Vai atrás de Isaac e diz: eu quero fazer um juramento contigo. Eu quero fazer um juramento, nós não vamos te importunar, não vamos te tocar, não vamos te perseguir, porque nós reconhecemos que a bênção de Deus é na tua vida. O rei foi atrás dele para buscar a paz. Por quê? Porque viu que ele não era de briga. E se Isaac tivesse brigado, o rei tinha ido atrás dele? Tinha não. E aí, é interessante que porque o rei vai atrás dele, né, para fazer juramento, porque o rei reconheceu que a bênção de Deus estava na vida dele. E aí eu coloco aqui uma frase: deixe Deus julgar por ti as tuas causas. Vou citar 2 textos aqui rapidão, você lê lá em sua casa. 1 Samuel 26 e 1 Samuel 24. São 2 episódios que acontecem com Davi. E nesses 2 episódios, pastor Neto, o primeiro, Davi diz para Saul o seguinte: eu tive a oportunidade de te matar, mas não te matei, porque tu é ungido de Deus. O Senhor vai julgar entre mim e ti. Meu irmão, deixa com Deus, é Deus que vai agir nessa causa. Segundo episódio, quando o Davi sabe que Deus matou o Nabal, Davi abre a boca e diz: bendito seja o Senhor que me impediu de matar aquela casa, aquela família e derramar sangue inocente. Ele entendeu: Deus agiu em meu favor. Se nós esperarmos em Deus, Deus vai fazer justiça na hora certa. Não faça justiça com as próprias mãos, porque isso pode te levar a um calabouço, né? Pode te levar a amargar algo muito ruim na sua vida. Não passe na frente de Deus. Vamos encerrar o poço de Beceba, né? Logo após o pacto, o juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. Bem aqui eu encerro. Pastor Neto, é interessante que depois do juramento, irmão Rochão, depois do juramento, daquele momento de paz, vem a notícia dos servos de Isaac. Qual a notícia? De que eles haviam cavado um poço, mas ainda não haviam encontrado água. Só que aí o comentarista coloca que depois que eles constroem um altar
Isaac constrói um altar, os servos vêm e dizem: achamos água no poço. E aqui é uma lição para nós. Qual é a lição? Nós não podemos nos dar o luxo e nos preocuparmos só em cavar poço. Nós precisamos também construir altar. Vou trazer uma linguagem bem simples aqui para todos entenderem. Nós passamos o dia inteiro cavando poço. O que é cavar poço? É granjeando, é fazendo negócio, é comprando, é vendendo, é lutando, é batalhando pela sobrevivência, pelo bem-estar da família. E à noite? A noite é aqui, construindo altar. Aqui ou em outro lugar. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos só em cavar poço. E levantar um altar, que é estar na casa de Deus, que é adorar a Deus, né? O devocional em casa. Então, só acharam água no poço depois que levantaram aquele altar. Vamos ficar de pé? Só depois que levantaram aquele altar foi que acharam água no poço. Amém, irmãos? Que Deus continue falando, abençoando, que nós possamos tomar as atitudes de Isaac. A conclusão, vimos nessa lição que da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida, enfrentou a fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto, e que eram seus por direito, mas ele os reabriu, dando-lhe os nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou abençoando grandemente e confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Amém. Pastor Neto, muito obrigado, meu chefe, viu?